Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para nossa série sobre os anjos caídos de Digimon. Porém, no caso desse vídeo, pessoal, ele vai ser um pouco especial, porque ele meio que vai encerrar as duas últimas séries que eu fiz, que foram meio que uma atrás da outra, né? Que foi sobre os anjos Digimons, depois sobre os anjos caídos Digimon. E esse vídeo aqui eu quero focar, pessoal, em falar com vocês sobre o Panteão dos Anjos e sobre a Área Escura, né? Porque, bom, se vocês assistiram todos esses vídeos, vocês perceberam que eu mencionei esses dois lugares basicamente em todos os vídeos, porque eles são de suma importância para todos os Digimons que apareceram nessas duas séries, né? E esses dois lugares, por mais diferentes que eles sejam, eles estão sempre conectados, sempre. E a conexão principal dos dois é, obviamente, com o próprio mundo digital. E eles são lugares extremamente importantes, e eu quero conversar um pouco deles com vocês, mostrar algumas diferenças, algumas peculiaridades desses dois lugares, para que vocês entendam esses lugares melhor, porque eles são tão importantes para esses dois grupos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos embora! Então, em primeiro lugar, pessoal, eu quero mostrar para vocês como eu costumo visualizar o Panteão dos Anjos e a Área Escura e como eles são conectados com o mundo digital. Então, o que eu estou mostrando para vocês aí é uma imagem que mostra mais ou menos como normalmente eu visualizo essas coisas. Então, a gente tem o mundo digital, né, que funcionaria como a Terra, como o mundo normal, né, o mundo real, só que em uma dimensão paralela. E esse mundo digital é conectado com outras duas dimensões, entre aspas, né? Muitas vezes são chamadas de dimensões paralelas ao mundo digital, de versões diferentes do mundo digital. Outras vezes são chamados de lugares diferentes que existem dentro do próprio mundo digital. Outras vezes como se fossem planos diferentes dentro do próprio mundo digital ou servidores diferentes dentro do mundo digital que fica dentro de um servidor e por aí vai. O que acontece é que normalmente esses dois lugares importantíssimos refletem o que a gente enxerga em culturas diferentes, como o céu, no caso o Panteão dos Anjos, e o inferno, no caso a Área Escura, e eles cumprem basicamente o mesmo papel. Então, na maioria das vezes, a gente vai ver esses dois lugares trabalhando da exata mesma maneira, e os Digimons que habitam esses lugares refletem isso com certeza, da exata mesma forma, pelo menos na maioria das vezes. E o que esses dois lugares representam literalmente para os Digimons que habitam no mundo digital mesmo, né? Porque, bom, para nós, para o mundo real, por aí vai, a gente tem essa concepção de que, bom, o céu é uma coisa divina e os seres divinos ficam lá, e o inferno onde tem as coisas ruins, por aí vai, normalmente é assim, né? E lá no mundo digital, é exatamente dessa maneira que essas coisas funcionam? Eu imagino que sim, mas apenas para uma parte dos Digimons, né? Para aqueles que têm conhecimento sobre coisas desse tipo, né? A gente sabe que normalmente os Digimons, eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles não são como animais, né? Eles podem até se comportar como animais muitas vezes, mas eles falam, eles pensam, né? Eles são muito mais conscientes do que um animal como um cachorro, por exemplo, ou um gato, ou um cavalo, por aí vai, né? Eles podem ter até o mesmo formato, mas eles são inteligentes, da mesma forma quase como os seres humanos. Eles apenas têm muito mais poder. Então, se eles têm essa consciência, será que todos eles sabem que existe um paraíso lá, o Panteão dos Anjos, e que se eles forem bons Digimons, eles vão ser protegidos por aqueles Digimons que habitam lá, ou que o Deus do mundo digital habita naquele lugar, então eles precisam fazer as coisas certas e seguir as regras que o Deus do mundo digital impôs, e por aí vai. Será que eles sabem disso? Eu imagino que uma parcela até que sim, inclusive a gente sabe que certos Digimons, como Holy Angemon, têm o trabalho de ficar por aí e espalhando a palavra do Deus do mundo digital para todos os Digimons que ele encontra, para que as coisas fiquem da forma melhor possível, né? Então, bem interessante aí. Porém, a Área Escura é um lugar um pouco mais complicado, né? Que normalmente é um lugar que fica selado. Ele tem entradas, a gente sabe que ele tem entradas, mas a gente sabe também que ele fica selado. Então a gente tem mais conhecimento de entradas para a Área Escura do que a gente tem para o Panteão dos Anjos. Normalmente o Digimon que vai para o Panteão dos Anjos, ele simplesmente sai voando e chega lá, alguma coisa do tipo, para um portal de luz, alguma coisa do tipo, né? Mas no caso da Área Escura a gente sabe que existem entradas em lugares diferentes do mundo digital, porém de alguma forma elas são muito de
difícil acesso ou elas estão seladas e protegidas por Digimons extremamente poderosos. Então talvez mais Digimons tenham conhecimento, de certa forma, sobre a área escura do que sobre até o Panteão dos Anjos, né? Talvez tenha uma certa raridade nessas coisas, vamos dizer assim. Certos Digimons tenham conhecimento que outros Digimons não vão ter, talvez a maioria, porque os outros Digimons são todos parecidos com animais, parecidos com dinossauros e por aí vai, né? Então eles não precisam saber desse tipo de coisa, vai saber, né? Mas pelo menos é assim que eu imagino que esse tipo de lugar, esses dois lugares, acabam influenciando os Digimons e o mundo digital de um modo geral. Então existe também o fato de que muitas pessoas devem imaginar que os Digimons, quando eles morrem, eles vão pro paraíso ou eles vão pro inferno e coisas do tipo, né? Ou pro Panteão dos Anjos ou pra área escura, de alguma forma eles vão acabar parando lá. Mas a gente sabe que no mundo digital as coisas não funcionam assim, né? Quando um Digimon morre, ele, na gigantesca maioria das vezes, acaba regredindo e voltando a ser uma Digitame, nascendo de novo e ganhando uma nova chance, né? Então, não tem essa de que um Digimon vai parar no Panteão dos Anjos porque ele foi um bom Digimon durante a sua vida. Porém, a gente sabe que certos Digimons têm poder para trazer esses Digimons de volta à vida, para dar essa nova vida para esses Digimons que morreram. Digimons como, por exemplo, o Anubimon ou a Valkyrimon, né? Eles têm poderes parecidos, principalmente o Anubimon é dito que ele julga o espírito dos Digimons quando eles morrem. Então ele escolhe se o Digimon ele vai para a área escura ou se ele vai ganhar uma nova vida e vai voltar como uma nova Digitama, né? E daí ele vai evoluir tudo de novo. Então é interessante isso, porque sabendo disso, quer dizer que certos Digimons, quando eles morrem, toda a informação deles é jogada na área escura, como se aquilo fosse o espírito deles e eles ficassem presos lá pro resto da eternidade. E daí a gente pode pensar que, bom, ou seja, no Panteão dos Anjos nada vai parar, né? A não ser que um Digimon evolua para um Digimon anjo ou arcanjo ou alguma coisa do tipo e tenha a chance de entrar lá. Porém, na área escura, muitos Digimons acabam indo para lá, são jogados lá, né? Ou seja, para a área escura as coisas são bem mais normais, né? Entre aspas, do que para o Panteão dos Anjos. E daí eu vou ter que explicar um pouquinho mais sobre isso. Porque, bom, vejamos, pessoal. Dentro da área escura, a gente sabe que habitam certos Digimons. Aquele lugar serve como uma casa para certos Digimons. Eu mencionei isso em outros vídeos da série dos Anjos Caídos Digimon. Por exemplo, os Digimons Anjos Caídos tratam a área escura como a casa deles, né? Além disso, Digimons demônios e coisas parecidas normalmente moram naquele lugar. Ou seja, aquele lugar é a casa deles, é onde eles sempre ficam, você vai encontrar hordas deles lá, muitos mesmo, né? Porém, a gente sabe também que certos Digimons, depois de destruídos ou julgados, sei lá, acabam sendo mandados para a área escura também. Então vamos supor que um Digimon morreu e as informações deles estão no ar e o Anubimon simplesmente diz: ó, você não vai ter outra vida, então eu vou mandar as informações suas para a área escura. Quando ele chega na área escura, ele chega no formato do Digimon que tinha morrido ou ele chega apenas como informação? Se ele chegar como o formato do Digimon que morreu, então ele vai ter a mesma forma lá na área escura e tudo mais. Mas eu não imagino que seja assim. Eu imagino que as informações dele sejam mandadas para lá, né, como aquelas partículazinhas que ficam no ar, e quando ele chega lá, ele acaba se misturando às partículas de informação que existem dentro da área escura, e daí aquilo acaba originando outros Digimons que surgem naquele lugar, né? Ou talvez fortalecendo Digimons que já existem naquele lugar. Essa coisa de fortalecer, inclusive, é bem comum, principalmente em Digimons como os 7 Lords Demônios, né? Que inclusive vivem nesse lugar também, onde eles absorvem informações de muitos Digimons para se tornarem mais poderosos, né? Faz parte de vários deles, como o Barbamon, por exemplo. Então faria sentido que seja dessa forma, né? Mas daí agora que a gente falou sobre Digimons que mandam eles para lá, é interessante a gente falar também sobre essas portas. E quando a gente fala sobre portas ou portais ou coisas parecidas, os dois têm esse tipo de coisa, tanto o Panteão dos Anjos quanto a área escura. Mas no caso da área escura, elas são seladas, inclusive elas são espalhadas pelo próprio mundo digital, né? Ou seja, tem um lugar no mundo digital onde tem uma entrada para a área escura e lá tem um selo enorme feito com o poder de algum Digimon. A gente vê isso inclusive em algumas histórias onde o Anubimon é responsável por proteger um selo de uma entrada para a área escura e ele fica ali selando aquele lugar com todo o poder dele. Afinal de contas, ele é um Digimon super sagrado do nível Mega, faz sentido que seja assim, né?
né? Inclusive o Anubimon representa uma entidade mitológica, um deus superpoderoso que governa sobre a morte, coisas do tipo, então faria até sentido de certa forma. Já no caso do Panteão dos Anjos, a gente tem conhecimento de Digimons como o Claves Angemon, sendo que o Claves Angemon tem uma chave que abre muitas portas e principalmente um portal enorme que fica no Panteão dos Anjos e que leva para outro lugar, né? E disse que esse lugar seria o próprio mundo real, ou talvez seja uma porta que leva para algum lugar do mundo digital e por aí vai. Ou seja, tem portas, tem portais, tem jeitos de entrar nesses dois lugares, né? Mas eu acho que pro Panteão dos Anjos é muito mais fácil de você conseguir ir, mas ao mesmo tempo os Digimons que estão lá não vão permitir que você vá, porque é um lugar super sagrado e só certos Digimons são escolhidos para ficarem lá e por aí vai. Já no caso da Área Escura não é bem assim, porém tudo lá é selado para que o que tá lá dentro não vaze, né? E para que Digimons curiosos não vão para aquele lugar e acabem se transformando em coisas terríveis e por aí vai. Então faz sentido que seja dessas duas maneiras. E quando a gente fala sobre o Deus do mundo digital, porque obviamente a gente tem que citar ele num assunto como esse, né? Ele tem influência sim sobre o Panteão dos Anjos e tem influência também sobre a Área Escura de certa forma, né? Onde ele acaba sendo aquele que põe sua vontade sobre o mundo digital, sobre o Panteão dos Anjos, Digimons de lá, envia Digimons para a Área Escura, trata eles como inimigos e por aí vai, né? Então ele tem um grande controle sobre tudo isso. Porém, quando a gente pensa em Deus do mundo digital, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? É o Yggdrasil? Porém, é difícil de a gente conectar o Yggdrasil com o Panteão dos Anjos. É difícil, sabe? Normalmente o Yggdrasil é muito mais conectado com os Cavaleiros Reais. E normalmente ele tá fora do Panteão dos Anjos, né? Apesar de ele estar sempre em lugares importantes e super protegido e tudo mais, nunca a gente viu exatamente o Yggdrasil ali junto com os 3 arcanjos e tudo mais. Então, quando Deus é citado para o Panteão dos Anjos, muitas pessoas consideram isso uma coisa um pouco diferente, quase como se fosse um Deus que é outro, um Deus que está acima do Yggdrasil às vezes, né? Um Deus que talvez seja um ser humano que criou as coisas dentro do mundo digital, sei lá, né? Então que seria outra coisa. Outras pessoas já pensam que é o próprio Yggdrasil e que ele tem controle tanto dos Cavaleiros Reais quanto do Panteão dos Anjos e que trata ambos de formas diferentes, para propósitos diferentes, né? Não dá bem pra gente saber. Mas da mesma maneira, com tudo isso, todas essas coisas servem para proteger o mundo digital. E o principal alvo, a principal fonte de tudo que é ruim que vai parar no mundo digital é a Área Escura. Então é interessante tudo isso, né? Ele continua sendo um deus, mesmo se for Yggdrasil ou não, né? Ou uma coisa maior. Mas a Área Escura continua existindo, os Digimons ruins continuam lá, os 7 Lords renascem naquele lugar várias vezes. E ele não faz com que tudo aquilo deixe de existir. Ele não estala o dedo e faz com que tudo aquilo suma. Talvez porque a Área Escura seja necessária de alguma forma, né? Bem parecido com o Yin e Yang, coisas do tipo. Então é bem interessante, é quase como se ele tivesse controle sobre tudo isso, sobre todas as peças aí desse quebra-cabeça. E por último, normalmente, como a gente enxerga esses dois lugares, né? Apesar da gente ter visto muito pouco desses lugares, como eles normalmente se parecem, né? Então, normalmente, o Panteão dos Anjos seria um lugar cheio de nuvens, talvez encontrado numas nuvens, com casas e templos que parecem coisas super sagradas, templos enormes, castelos e coisas do tipo, né? É bem assim que eu imagino, um lugar todo claro, cheio de luz o tempo todo, habitado por todos os Digimons sagrados, anjos e por aí vai. Já no caso da Área Escura, é um lugar, como está no nome, bem escuro, né? Bem tenebroso, todo desolado, muito pouco para se ver de vivo ali, né? Árvores e coisas do tipo, apesar de aparentemente terem florestas lá, talvez sejam florestas mortas, muitos Digimons ruins habitando por todos os lados, coisas ruins sendo planejadas lá e feitas, e Digimons querendo invadir o mundo digital, e muita morte, muita luta por poder. É como eu imagino que aquele lugar seja. Também castelos e torres e coisas do tipo existem por lá com certeza, né? O ego dos Digimons que ficam na Área Escura faz com que eles queiram morar em lugares como esses, né? Por exemplo, o próprio Grandrakmon, que vive na Área Escura, é dito ter uma espécie de castelo lá, né? Um palácio. Então faz sentido que todos os outros, como os 7 Lords, por exemplo, vivam em lugares parecidos lá e cada um queira ser um pouco melhor do que os outros, né? É bem a cara de como eu imagino que seja um lugar como esse.
E obviamente, se você conhece Digimon tanto quanto eu, você sabe que todas as culturas e religiões e crenças e coisas inventadas por ficção e tudo mais, existe tudo dentro do mundo digital. Ou seja, tudo que tenha relação com algum tipo de paraíso ou com algum tipo de inferno vai acabar indo parar nesses dois lugares. Então dá para vocês imaginarem que é extremamente populoso, tumultuado e cheio de coisas diferentes, né? Então é bem interessante se vocês pensarem bem, mas também bem complexo. Mas daí eu quero saber o que vocês acham desses dois lugares, afinal de contas é o tópico desse vídeo, né? Por favor, deixe aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E eu vou pedir também que, se possível, você deixe um like, se inscreva no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, para estar me ajudando um pouco mais. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e muito obrigado a todos que assistiram a essas últimas duas séries que eu fiz. Foi super legal, mas agora a gente vai começar uma nova na semana que vem. Vamos saber qual é então, né? Então, muito obrigado por tudo, Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.